sejam muito bem-vindas a mais um vídeo do nosso canal. E hoje nós vamos falar sobre uma questão muito importante, aproveitando que as aulas estão, já retornando. E a gente vai falar sobre como ajudar o seu filho a não reprovar, não deixar que as coisas, vão sendo levadas e no final do ano ali o desespero bate, principalmente para a mãe. Então fica com a gente até o final desse vídeo para você aprender a lidar com essa situação. E antes de prosseguirmos, se você gostar e este vídeo fizer sentido para você, não esqueça de deixar o seu joinha, se inscrever no canal e ativar o sininho. Tudo isso é muito importante para que você não perca nenhum dos nossos conteúdos. Então, uma das questões que nos preocupa e que a gente percebe que é um erro repetitivo que acontece com as mães, com as famílias, com os adolescentes, é a questão de você pensar que o seu filho não precisa mais de você, nesse sentido da escola. Na verdade, você vai precisar buscar um equilíbrio. E como que é este equilíbrio? Tem coisas que o seu filho ele já precisa saber fazer sozinho, já precisa começar a ter essa independência. Por exemplo, saber que ele tem uma atividade, ele tem que fazer. Se ele perder um trabalho, a responsabilidade é dele. Se ele precisa resolver alguma questão com o professor, ele também que precisa aprender a conversar com este professor para resolver alguma questão. Porém, você ainda é responsável por este adolescente. E adolescentes, eles são muito desorganizados, porque eles ainda não aprenderam, eles ainda não estão habituados com essa rotina de organização, de ter gestão do tempo. E quem vai fazer isso é você, que vai ajudá-lo a se organizar, a planejar, a cobrar dele bons resultados, a perceber que se ele não estiver estudando, você precisa cobrar isso dele e ser firme, porque dentro da sua casa é você que dita as regras e elas precisam ser cumpridas. Então nós já falamos em outros vídeos aqui, questão de uso do celular, da falta de limites, de você às vezes estar cansada, chega do trabalho e aí tem 1001 coisas para fazer, mas você também vai precisar gerenciar o seu tempo para você conseguir passar isso para o seu adolescente. Se vocês não quiserem ter aquele resultado ruim lá no final de cada bimestre, ou até mesmo no final do ano, e aí a vaca já foi pro brejo, como se dizem. Não vai adiantar ficar indo na escola e chorar, ficar falando que foi o professor que reprovou seu filho. Os adolescentes, eles falam muito assim pra gente: ai, professora, por que você não me deu 2 pontos? Nossa, professora, eu reprovei só por causa de 5 pontos. Isso não é verdade. O ano letivo, cada conteúdo vale 100 pontos. Se o adolescente ele não tira o mínimo, que no caso da nossa escola são 60 pontos, ele ficou lá com 55. E ele fala assim: ai, professora, por causa de 5 pontos. Não é por causa de 5 pontos. Foram 45 pontos perdidos durante o ano. Então, uma coisa que eu sempre falo muito com os meninos é assim: gente, no primeiro dia de aula, eu já estou te dando 100 pontos. Você é que perde durante o ano. Quando deixa de fazer uma tarefa, quando não estuda para uma atividade avaliativa, quando não participa das aulas. E isso vai depender de você ajudar o seu filho. Porque senão depois a dor de cabeça vai acabar para você. E aí é você que chora, porque sabia que são poucos adolescentes que choram por causa disso? A maioria das vezes são os pais que acabam se preocupando. E aí vem uma outra questão, que é da função, da sua função. Se você mora com o pai do seu filho, a função desse pai também, porque a gente sabe muito bem que acaba ficando muito, gente, nas costas da mãe. E aí a mãe quer fazer a função do pai, a função dela, a função do filho, e aí ela acaba perdendo o norte e o fio da meada ali, Então essa função paterna, o pai ele representa muito como se fosse a lei dentro de casa.
Então ele também precisa se envolver nesse processo. Ah, mas ele não quer saber. Então deixa ele também sofrer as consequências. Porque se você também sempre toma, né, ali à frente da situação, você se desgasta. E aí você acaba tirando o pai de cena e isso vai te gerar outros problemas, vai ter outras consequências. E a gente vê muito a própria mãe reclamando. Ela vai na escola e ela fala: ah, mas você não vai passar meu filho por causa de tantos pontos? Então o erro já começa dentro de casa com a visão da mãe. E assim, é muito caso que a gente vê da mãe indo lá na escola defender o filho. E ela sabe que o filho dela não fez por merecer. Então a gente não vê casos, por exemplo, de alunos que são excelentes e a mãe vai lá reclamar por ponto. Por quê? Porque ela já ensina isso dentro de casa, a questão da responsabilidade, de que ela não vai tomar a frente desse tipo de situação. Então, você como mãe, você precisa assumir uma postura de deixar o seu filho levar a consequência. Porque não é chegando lá na escola também falando assim: ah não, ele tá faltando 5 pontos, eu quero é que reprova mesmo. Não é assim. Porque às vezes a reprovação ela não vai ajudar o seu filho, pelo contrário. Então, precisa também ter uma postura diferente dos pais, da mãe principalmente, que quer sempre ali, né? Nossa, deixa eu socorrer meu filho, tem essa ideia. E você prejudica muito mais. Então, a gente já viu situação de mãe, de vó que vai na escola e pede: ah, mas você não vai passar meu filho, você não vai passar meu neto, como se fosse nós que fizéssemos isso, e não o próprio adolescente, o próprio estudante. Então, tudo começa com você, no primeiro momento que você gere o seu tempo. E a gente sabe que é raríssimo, raríssimo ver uma mãe, um pai que tem controle do tempo, que tem uma agenda, que programa a semana. Isso é muito raro. Então você não pode cobrar do seu filho aquilo que você não faz. Se você não organiza o seu tempo, como que ele vai aprender a organizar? Com quem ele vai aprender? Então você é o maior exemplo. Então é muito importante, porque tem pai que a gente vê assim: nossa, meu filho reprovou. E a criança ou o adolescente não sofre nenhuma consequência por isso. É como se fosse assim: ah, é culpa da escola, ou é porque ele é muito agitado e não consegue concentrar, ou então é porque ele é hiperativo, né? Sempre tem alguma desculpa que a gente fala. E nada justifica a falta de esforço do adolescente. Porque a gente fala assim: olha, você só estuda. É muito raro a gente ver um adolescente que necessita trabalhar para ajudar em casa. Mesmo a gente trabalhando com um nível social que não é tão alto. Mas o aluno que ele precisa trabalhar é uma realidade diferente. O que a gente está falando aqui principalmente é daquele adolescente que somente tem que estudar. E o pai aceita a reprovação como se fosse algo da vida. Ah, foi uma coisa que aconteceu. Não, é bem o que a Dani falou. Faltou a lei, faltou o pai tomar as rédeas. O pai que a gente fala aqui, gente, é uma função que pode ser exercida por você, que é mãe. Então faltou aquela cobrança, faltou você chegar e falar: olha, o que tem que fazer? Você preparou os seus estudos? Porque a gente vê muitas mães na escola que só se preocupam quando o filho reprova, ou quando ele tá quase reprovando. Aí quer que a gente ajuda, fala que tá mandando ele estudar. Gente, não adianta. O adolescente ele precisa entender que é um processo e que ele tem que fazer desde o início. Sim. Né? A gente fala muito em sala de aula isso pro adolescente. Valorize os pontos que você tem. Porque não é 1 ou 2 pontos que faz a diferença ali, não. É o esforço que a gente vê o adolescente tendo durante o ano. Porque é muito injusto eu recompensar um adolescente que fez bagunça ou que não fez nada durante o ano. Ali no finalzinho eu ajudo ele com 2 pontos, sendo que o menino que tirou ali 62, 70 ou até mais, ele ralou o ano inteiro. Então o que você ensina para o seu filho quando você vai lá na escola e fala isso? Ah, mas a professora não passou meu filho, a professora implicou com meu filho. Então a gente tem que aprender a gerir o tempo e ajudar o adolescente a fazer isso, para depois você ter uma cobrança sobre ele. Então o que é essa gerência de tempo? A gente ensina isso nos processos que a gente faz com o adolescente, ensina nos processos que a gente faz com os pais, porque ele é muito importante. Então gerir o tempo, gente, é fazer um planejamento, é aprender a fazer um planejamento, é aprender a usar uma agenda, seja ela eletrônica, né, que é a agenda que tem no seu celular, seja uma agenda de papel. Então a gente sempre fala nada dessa coisa de fazer lista, porque não funciona para o adolescente.
ele precisa ter uma visão geral da semana dele, e você como mãe também precisa ter essa visão geral. Então, quer começar a mudar essa situação? Arrume uma agenda.